Olá a todos, meu nome é Flávio, eu sou um paroquiano da St. Paul Catholic Church, aqui em Tampa, Flórida, nos Estados Unidos, e eu vou compartilhar com vocês hoje uma apresentaçãozinha sobre o Santo Sudário e a Dolorosa Paixão de Jesus. Eu acho que é um tema interessante, dado que estamos nos aproximando da Páscoa e da Semana Santa. Então, vamos começar. Antes, vou fazer uma oraçãozinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e que todos consigamos a vida eterna. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a nossa agenda ela é simples. Eu vou fazer uma introduçãozinha rápida sobre o sudário. Vou falar um pouco da história do sudário. Vou colocar alguns fatos interessantes sobre o sudário que ah, estão sendo descobertos ou revelados recentemente a partir de técnicas científicas. E aí vou entrar um pouco na questão de como o sudário representa o, a via dolorosa de Jesus, do flagelo, da coroa de espinhos, da crucificação, do sepultamento. Tá bom? Então vamos começar. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que a Igreja Católica ainda não autentica nem rejeita o sudário como sendo o manto funerário de Jesus. A, a Igreja Católica entende que é uma relíquia, ou ainda não é uma relíquia, mas é um documento histórico importante, então não é uma relíquia em si, mas também não há uma definição clara de que é o manto funerário de Jesus. Alguns papas já chamaram o sudário de relíquia antigamente, recentemente somente de ícone sagrado, alguns bispos e padres chamam de relíquia, então ainda não há um consenso estabelecido. Houve uma datação de carbono 14 feita em 1988, que datou o sumário na Idade Média, mas esta datação ela foi feita incorretamente. Houve uma série de disputas e a revista científica que publicou os resultados acabou por se retratar depois dos anos 2000 que aquela datação havia sido feita de forma incorreta e o resultado havia sido agregado de forma errada. Então, essa datação de carbono 14 ela não vale como base para a definição da idade do sudário. E existe uma quantidade de análise científica muito grande feita recentemente e o sudário ele chega a ser a peça de história, o artefato histórico mais estudado no mundo, né, por vários laboratórios científicos, várias pesquisas, até por laboratórios aqui dos Estados Unidos, relacionados com a NASA e com outros institutos de pesquisa bem sérios. Então vamos ver onde estamos hoje. O Dario ele tem essa característica, né? É uma imagem de frente e verso, ah, feita em um pano de linho muito grande, né? Ele é praticamente um lençol de mais de 4 metros de largura, desculpa, de comprimento por 1,1 metros de largura. E ele tem como se fosse a foto ou o desenho, uma imagem de um homem que sofreu sinais de tortura. Coisas interessantes que se descobriu a partir dos anos de 1800, principalmente no final, é que a imagem ela é anatomicamente correta, ela tem, ou ela respeita as proporções do corpo humano masculino. Ela representa
ah, dentro das manchas de sangue que existem nela, ah, fluxo de sangue arterial e venial, né, que é ou de veias, né, e de artérias, que essa descoberta ela é recente do mundo da medicina. Ela apresenta sinais de rigor mortis, ah, significa que o corpo estava endurecido ou enrijecido pelo fato de ter sido da pessoa ter sido morta, então não é foto de alguém vivo, ou não é imagem de alguém vivo, é a imagem que tem o rigor mortis. E não há sinais de decomposição, né? Não há sinais, porque mantos, existem mantos semelhantes a este, encontrados, ah, inclusive em Jerusalém, em lugares perto, em que a pessoa havia sido enterrada com um manto deste, ou dessa natureza, e ah, o pano, ele contém sinais de decomposição do corpo, né? Porque como é uma fibra, essa fibra ela recebe, né, os componentes químicos que o corpo libera quando está em decomposição, como amônia, entre outros, e isso não acontece neste pano, ele não tem nenhum sinal de decomposição do corpo. Aqui é uma representação artística do que teria sido então esse sudário. Por isso que você tem frente e verso dentro dessa foto, dessa imagem que foi impregnada no tecido. Ela só é de um lado, do outro lado não tem nada. Então é só do lado, vamos dizer assim, que estaria em contato com o corpo é que você tem essa, esse, esse tipo de imagem. A parte do outro lado do avesso não tem. É, E naquela época era comum você, principalmente para pessoas muito abastadas, ser enterradas assim, né, com o que ele chamava de em latim chama sedônia, ou um lençol, ou um pano grande, e inclusive com outros panos, inclusive na cabeça, e para manter os pés e as mãos juntos, né, para ele não começar a abrir, e também um em volta do rosto. Esse do rosto ele geralmente é chamado de sudarium, apesar de a gente chamar sudário o pano completo, ah, em latim, sudarium era só esse pano de rosto, e Sedônia era o pano completo, esse pano que a gente chama de sudário hoje, sudário de Turim. Ele tem 4,4 metros de comprimento por 1,1 metro de largura. Era um tipo de linho muito caro, né, naquela época. Ele é muito bem feito, ele tem uma uma qualidade muito alta e muito provavelmente alguém de alta classe usou ou pagou por esse linho, né? E além disso, a gente sabe que a tumba de Jesus nunca havia sido também é, usada, então ambas essas coisas indicariam que seria de uma pessoa com uma família muito rica. Mas é estranho, porque quem é enterrado ali é um homem que sofreu sinais de tortura ah, humilhantes, que era a crucificação. A gente vai ver daqui a pouco. Então não faz muito sentido você ter um ladrão ou alguém que foi humilhado sendo enterrado numa caverna ou numa tumba cara, que nunca tinha sido usada, perto de Jerusalém, e além disso com um material envolto em um material, em um pano, com material extremamente caro, extremamente ah, alinhado com pessoas que tinham muita renda naquela época. Então vamos entender como isso pode ser nos próximos slides. Então, o primeiro a tirar uma foto, né, com máquina fotográfica, do que hoje a gente entende, o processo fotográfico, foi este rapaz chamado Secondo Pia, que era um italiano. Ele era um fotógrafo amador, ele comprou a câmera e ele foi tirar a foto. E aí, quando ele tira a foto, essa foto no original, né? E quando ele tira a foto no negativo sai com uma riqueza de detalhes extremamente grande. Isso é interessante porque, aparentemente, o que acontece é que o sudário em si, ou essa imagem que tem no sudário, ela é um negativo de uma imagem. Então, isso que vemos em uma cor mais clara, né, meio bege amarelada, ela é, na verdade, o negativo do que seria a imagem real, que é a imagem
à direita, em que você tem os detalhes muito mais proeminentes, né? O Secondo Pia, este italiano, acharam que ele estava mentindo, que não podia ser verdade, e ele foi considerado, ou foi chamado de fraudador, e foi ostracizado dentro da sociedade italiana da época, e somente em 1930, quando outro fotógrafo foi fazer a mesma coisa, né, eles comprovaram que essa era uma característica do próprio pano, ou da própria imagem que estava no pano, que ela era uma imagem em negativo, em foto negativo da imagem em si, que é a foto à direita, tá bom? Então, quando você faz isso no corpo inteiro, ela deixa a imagem muito mais visível ao nu, né? É como se fosse uma imagem em foto negativa. Então, a gente vai entender como é que nós temos essa evidência histórica da sua movimentação, como esse pano chegou em Turim, ou em Torino, né, dependendo de como você fala, na Itália, se caso ela tenha sido feita a partir ah, da ressurreição de Jesus. Então, como podemos entender isso? Então, vamos entrar aqui um pouco na história, né, e como ela foi movimentada. Então, a gente tem um pouco uma, uma linha do tempo aqui, né? Aqui, essa parte azul é o mar Mediterrâneo, aqui você tem a parte da Itália, né, que é a bota aqui, você tem a Constantinopla, que fica hoje Istambul, né, na Turquia. Então, entendemos que em 33, né, Jesus foi crucificado, foi morto e ressuscitou. E o que acontece é que, mais ou menos por volta do século II, havia um rei, tem uma lenda que um rei lá em Edessa, que hoje que é na Turquia hoje, que era um rei leproso e que ele pede ajuda dos apóstolos de Jesus. Isso no século II, bem no comecinho, pede ajuda dos apóstolos de Jesus para se curar. E eles levam o sudário para o rei, para tocar no rei. E conta a lenda que ele é curado, completamente se torna cristão, né? E aí ele mantém o pano de Odessa, também chamado de tetradiplon em grego, que significa pano dobrado em quatro, né? Então ele fica lá até mais ou menos o ano de 600 depois de Cristo, né? Quando há uma enchente muito grande ali em Edessa, ou Uria, como se chama, e aí esse sudário ele é movido para a igreja ah, em Constantinopla, né? Onde é naquele momento a capital, o centro da Igreja Católica. Isso deve ter sido feito mais ou menos no ano de 900, 940, 44, é uma provável data de movimentação sudária para Constantinopla. E aí, isso fica lá até 1200, mais ou menos, quando nas cruzadas de 1200, que os europeus vão defender a fé cristã dos invasores muçulmanos, acabam que saqueiam Constantinopla e acabam levando o pano como uma relíquia, como um souvenir, para a França, na cidade de Lille. E essa cidade de Lille, ela só chega lá, ou pelo menos só é identificado quase 150 anos, 150, poucos 150 anos depois, por um cavaleiro templário, que muito provavelmente era um dos descendentes dos cruzados, ou de algum dos cruzados que levou o pano. Então, depois de Lille, ele vai para Chambéry e, enfim, chega a Turim, sendo comprado por um nobre da Casa de Savoia. E ela, a partir de 1640 e 90, mais ou menos 1994, é quando você tem o sudário sendo efetivamente estabelecido. A partir de 1355, você tem documentação clara de que o sudário existe lá. Então, essa é também uma dos argumentos que as pessoas que não acreditam no sudário como pano
funerário de Jesus, que só tem a documentação clara e inequívoca a partir do momento que este pano está em Lirey, na França, né? Ah, então, esta é mais ou menos o itinerário que se entende que pode ter acontecido. Não há, obviamente, há muitas, principalmente na parte mais anterior, até os anos 600, 1200, você tem algumas indicações de que esse sudário estava realmente na Turquia, né, primeiro em Edessa, depois em Constantinopla, mas não há aí documentação muito 100% clara a respeito disso. Em 1204 sim existe, ou antes de 1200, né, na igreja em Constantinopla, mas essa movimentação ela ainda é um pouco ofuscada por conta da documentação ser muito antiga, mas existe alguma documentação também. Ah, uma das evidências históricas de que esse sudário passou em Edessa, onde que ele chama, é que há pinturas muito antigas, né? Essa pintura à esquerda sobre o pano de Edessa, datada de 544, que seria o nome da imagem alguma coisa como imagem de Cristo de divina origem, não feita por mãos humanas, e tem a, a, algumas pessoas da nobreza olhando para a imagem dentro de um castelo, né, de, de Jesus ou de Cristo, né, não feito por mãos humanas, não é que o linho não é feito por mãos humanas, mas que a imagem ela tem um entendimento de ser, né, é, é, de ser sobrenatural a origem da imagem. Além disso, você tem algumas evidências também com a imagem de Jesus em alguns documentos antigos da igreja, como o do Papa Silvestre I, do segundo século, né? Coisa de 285 a 335 depois de Cristo. E aí você tem também alguma documentação histórica a respeito de que existia alguma coisa como um pano com a imagem de Jesus. Depois você tem algumas imagens que são feitas mais ou menos ali na Turquia. Uma delas é essa chamada Pantocrator, ou é o tipo de imagem, né, que é uma cópia, ou seja, uma cópia muito clara da imagem que tem no, da imagem que tem dentro do pano do rosto, né, do homem do soldado de Turim. Se você olhar as características do rosto e você comparar com o pano, essas duas imagens elas são muito próximas, né? Você tendo de 170 a 200 e poucos pontos de congruência entre as duas imagens, e só para ter uma base de comparação, aqui nos Estados Unidos legalmente se aceita qualquer coisa acima de 50 a 60 pontos de congruência como sendo imagens. Principalmente você vai comparar uma pessoa com uma foto ou uma pessoa com um desenho, você usa essa métrica de ter 50 a 60 pontos de congruência entre as imagens. No caso do sudário e do pantocrator, você tem coisa de 170 a 200, dependendo de como você conta. Você tem muito mais do que o necessário para provar numa corte aqui nos Estados Unidos, significando que eles são muito parecidos, né? A figura da direita também é Pantocrator, essa é mais recente, é de 1080 depois de Cristo, e também tem uma série de pontos que se coordenam com a imagem do sudário, inclusive com a barba dividida ao meio, o risco na garganta as linhas na testa. Então são vários pontos de congruência que existem entre as imagens do sudário e do Pantocrator. Outros fatos interessantes, muito bacanas sobre o sudário. Então, a partir da década de 70, criou-se um interesse muito grande no sudário, no pano, e começaram a se fazer pesquisas ou análises científicas que antes não tinham sido feitas, né? E então começaram a fazer uma série de análises do tipo, no pano você tem manchas de sangue, você tem terra ou sujeira, né,
grudadas no pano. Você tem ah, coisas como pólen de flores ou de plantas, e aí os cientistas decidem que vale a pena investigar estas evidências ou tentar entender se isso faz sentido ou não, né? Então, uma das coisas que eles fizeram é fazer uma análise de alguns pólens que tinham grudado naquele pano. E aí eles descobriram que tem uma planta, aliás, tem mais de uma, tem várias plantas, mas uma delas, por exemplo, é essa planta chamada Gundelia tourneforte, que é uma espécie de planta espinhosa encontrada somente no Oriente Médio, com uma concentração muito grande em Jerusalém e que floresce na primavera. Ela não tem, essa planta não existe na Europa e você tem um problema. Se esse pano foi criado, por exemplo, no século ou na Idade Média e ficou na Europa durante todo esse tempo, que não há evidência de que ele saiu de lá, então, como você explica, você tem um pólen de uma planta que é nativa e circunscrita ao Oriente Médio e com uma concentração grande em Jerusalém. Outros pólens, outros tipos de plantas, você tem também evidências disso, não é só uma, mas essa é uma das principais que você tem lá. A segunda coisa é que o sudário, ao avaliar ah, ah, este, ah, este pano, um dos, ah, 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 um dos investigadores, que era o Dr. Joseph Colbeck, né, do Laboratório de Aeroespacial Hercules em Salt Lake City, no Utah, nos Estados Unidos, com a ajuda do Dr. Ricardo Levisetti, da Universidade de Chicago, usando de um escaneamento iônico de, né, de microprobe, que eles chamam de. Eles encontraram aqui a- que a terra contida no calcanhar da imagem, que eles pegaram a terra, rasparam a terra e pegaram essa informação. Eles pegaram essa terra e descobriram que ela é uma terra chamada travertina aragonita. E esse tipo de material, ele é uma forma relativamente rara de calcário. E essa assinatura espectral da aragonita e do pó de calcário no calcanhar é muito semelhante ao das amostras localidades próximas aos túmulos de Jerusalém. Então você tem uma situação muito clara de que você também tem um pó que está grudado dentro ali, no calcanhar, mais ou menos, ah, e essa matéria, esse pó, essa terra que está na fibra, ela é muito próxima, muito próxima ah, da terra que existe em Jerusalém. Eu não falei, mas um ponto importante é que a imagem que tem no material, ela é uma imagem que depois foi passada pelo pessoal de Los Alamos, do Laboratório Aeroespacial, e essa imagem ela foi entendida como uma imagem 3D, né? Eles usaram um sistema que eles usam para fazer mapeamento de fotografias aeroespaciais, somente de planetas, e com essas fotografias eles conseguem aplicar um algoritmo que vai avaliar o terreno, se ele é mais alto ou mais baixo, então você consegue ter uma visão 3D de uma foto bidimensional, uma foto 2D. Aplicar a mesma coisa na foto ou na imagem do sudário, e a imagem do sudário saiu como uma imagem 3D de um homem muito, muito claramente, né? Outro fato interessante é essa questão do material, da coloração do material. O material, ele é muito, ainda não se sabe hoje como foi feito ou que tipo de coisa, que tipo de método foi feito para criar essa imagem. Você tem um material que é um linho descolorido, somente de um lado, e somente numa profundidade muito pequena, cerca de 10 a 15 micrômetros, o que é muito, muito pequeno. Então, se você pensar que você tem a fibra, você tem o fio, né, de linho, e esse fio de linho ele é composto por várias fibrinhas, como está na imagem na figura direita, acima, né?
né, você tem várias fibras que compõem esse fio de nylon, de linho, e essas fibras elas estão ali, se você vira ela, cortar ao meio, você tem várias fibras e somente numa profundidade muito pequena é que você tem essa informação, né? E ainda assim, não é que a fibra toda ela é pintada, é somente uma medula. Você tem a medula interna da fibra e você tem a membrana da fibra. Então é só num pedaço muito fino da membrana da fibra que você tem essa descoloração, essa coloração. Você não tem isso nem dentro da membrana. Não é como se fosse uma tinta que ela entraria, né, dentro da fibra e pintaria a fibra inteira. Ela só faz ah, uma coloração numa, vamos dizer assim, na parte externa da membrana dessa fibra, que é muito difícil de fazer. Não há nenhuma maneira conhecida de fazer algo assim. E essa informação da coloração do tecido só foi possível com estudos científicos agora no século XXI, né, em estudos com espectroscopia, que é uma metodologia que foi usada para analisar, né, o pessoal publicou no jornal chama Imaging Science and Technology, ou Ciência e Tecnologia de Imagem, para avaliar essa informação. Então, não, existem algumas uh, ideias de quais seriam as técnicas, né? Tentaram uma série de testes e nenhuma técnica existente na antiguidade e nem hoje foi compatível com essa maneira que a fibra foi colorida. Foram feitos mais de 120 testes, e inclusive com tintas especiais, com queimaduras, com diversos tipos de métodos, câmara escura e tudo, e não se encontrou nenhuma maneira de identificar isso. E existem hoje duas hipóteses, uma de John Jackson, que significa que é uma radiação ultravioleta do vácuo, que pode explicar a formação. Então é como se tivesse ultração ultravioleta, estaria preciso ter coisa de 14 mil lasers de micro-ondas para fazer isso, o que é, inclusive, esse número de lasers de micro-ondas é mais do que existe no mundo hoje. Não tem isso nem jeito de fazer. Quem falou dessa hipótese foi esse John Jackson. A segunda hipótese é de alguns cientistas, um deles é Jean-Baptiste Renner, de Paris, Arthur Lenn, dos Estados Unidos, e de um outro cientista da Grã-Bretanha, que é uma das hipóteses que tem mais crédito hoje, que é uma hipótese que chama de hipótese de radiação nuclear de partículas, que seria a desintegração nuclear completa do corpo que estava ali, ou da matéria que estava ali, gerando uma reação nuclear de baixa temperatura em todos os átomos daquele corpo. E aí os prótons seriam separados dos átomos e seriam disparados contra a matéria que existe mais próximo, no caso, o pano. E esses prótons, sendo disparados, reagiriam com os elétrons da camada mais externa da fibra e causariam uma queima por radiação nuclear. Então, essa é a melhor hipótese que se tem hoje. Para fazer isso, você teria que ter alguma coisa perto de 6 a 8 bilhões de watts, que é mais do que a quantidade de energia que se produz aqui na Terra por ano. Então, por isso que não existe nenhuma identificação de como se pode ter sido feita essa. Não há métodos naturais conhecidos pelo homem que possa ter criado essa imagem no pano de Turim. Então vamos falar um pouco aqui do que aconteceu, ou dessa imagem, que informação que a gente pode extrair dali, né? Falando do flagelo e da imagem do rosto, vamos começar com a parte da frente. Você vê que o homem tem uma
uma série de pontos de sangue. Se você olhar essa imagem, ela tem os pontos de sangue no rosto, no nariz, aqui na barba, né, na boca e na cabeça e aqui na testa. Então você tem várias marcas de sangue. Esse sangue ele foi testado. Ele é um sangue do tipo AB. Ele é sangue humano. Ele não é um sangue de animal. Ele é um sangue humano. Ele é do tipo AB, né? E esse sangue ele contém bilirrubina, que em geral ele é gerado pelo corpo em casos de alto estresse, como torturas. Né? Se você tem uma pessoa que é torturada fortemente, essa pessoa vai acabar tendo uma, ah, uma produção de bilirrubina dentro do seu organismo que cria uma situação de identificação se a pessoa, no pós-mortem, se ela foi torturada ou não. Além disso, há uma situação em que você pode perceber que existe uma inflamação no olho direito, né, onde está a seta amarela. Essa inflamação, ela muito seguramente é por um trauma, uma bofetada, um soco que essa pessoa levou na sua face, né? Ah, e que provavelmente gerou esse hematoma, esse inchaço, né? Ah, ah, então a gente lembra da descrição de João, né, do Evangelho segundo São João, no capítulo 19, em que ah, se diz, eu vou ler aqui, né? Pilatos mandou então flagelar Jesus, os soldados teceram-lhe espinhos, uma coroa e puseram-lhe sobre a sua cabeça e cobriram-no com um manto púrpura. Aproximaram-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então, esta imagem, essa informação que você tem dentro do Sudário de Turim, está muito alinhada com a informação que temos no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, em que a pessoa recebeu golpes no rosto. Uma outra informação, né, que eu acho que é interessante, você tem marcas de sangue no rosto todo, né, e isso está, de uma certa forma, alinhado com o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 44, em que Jesus sua sangue e que seu suor tornou-se como gotas de sangue que corriam até a terra. Isso aconteceu no jardim de Getsemane, né, antes dele começar a ser flagelado, começar a ser torturado, mas isso provavelmente isso é uma condição clínica ou médica que foi identificada na medicina recente, que chama hematodiose, em que o estresse excessivo pode fazer com que os vasos sanguíneos que ficam perto de glândulas sudoríparas, principalmente no rosto, onde você tem uma vascularização muito grande, acabem por gerar o estresse acaba por gerar uma pressão, esses vasos se rompem e aí quando a pessoa sua, ela sua suor e sangue ao mesmo tempo, porque os vasos sanguíneos perto das glândulas sudoríparas estão com a, os vasos sudoríparos, as glândulas sudoríparas estão com sangue junto que estourou das pequenas veias. Então, o grande resultado disso é que a pele da pessoa fica extremamente sensível e como se qualquer coisa que você encosta na pele é como se estivesse enfiando uma agulha, né, de tanta dor. Então a pele se torna extremamente sensível ao toque e nesse momento, de acordo com o relato de Lucas, é, Jesus recebe o beijo de Judas, o que deve ter doído como picada de várias agulhas dentro da sua carne. Então aquele beijo que foi a maneira pela qual Judas decidiu trair Jesus, se ele teve hematodiose, isso deve ter sido um beijo que doeu não só
emocionalmente por um amigo ou por um discípulo, um deles está atraindo ele, mas também fisicamente pela condição que estava acontecendo da hematodiose. O pano de Oviedo, que seria aqui o sudário que a gente comentou, é uma outra coisa interessante, porque ele é o que cobre o rosto de Jesus. E o interessante é que quando você sobrepõe as duas, ah, as duas imagens e você sobrepõe o sudário de Turim com o pano de Oviedo, você percebe que há um alinhamento muito claro entre o, a informação que existe no olho, ou na imagem do sudário, com os olhos e tudo, e a informação que você tem no pano de Oviedo, que se diz que é o pano que cobriu o rosto de Jesus na sua morte. Então, e inclusive as marcas de sangue também são compatíveis, e o sangue também é compatível. O sangue do pano de Oviedo também é um sangue humano tipo AB, assim como o sangue que existe no sudário de Turim. Sobre o flagelo, né, existem algumas informações muito interessantes dentro do sudário de Turim, de que este homem ele foi flagelado muitas vezes. Existia uma regra dentro da lei mosaica de que para qualquer tipo de castigo com chibatadas, ou flagelação, ele não podia passar de 40 menos uma chibatadas. E ele não tinha essas. Era um flagelador, né? Ele era um chicote sem essas bolinhas, essas coisas de metal ou de osso no final, né? Dos três chicotes que tem nesse flagelador. Ele chama flagrum, o flagelador romano. E esse flagrum, você consegue identificar muito bem as marcas. Se você olhar aqui, você tem marcas muito claras de onde se foi atingido o corpo dessa pessoa. E se conta que tem mais de 360 ah, ah, dessas marcas no corpo, que dá mais de 100 chicotadas no corpo inteiro. E cada uma dessas chibatadas, ela equivale a cada uma dessas ah, que se encosta essas bolinhas no negócio, isso equivale a uma queimadura de terceiro grau em termos de dor física. É uma dor extenuante, extremamente forte, e ela gera essas contusões, esses hematomas, que não necessariamente fazem corte na pele, mas faz com que haja sangramentos internos na pele, e aí, portanto, os hematomas e as hemorragias internas que existem, deixando o lugar extremamente dolorido. É uma dor extrema, como se fosse uma queimadura de terceiro grau para cada uma desses itens. Ah, e aqui uma passagem de Isaías dizendo que ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salvou pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Então ele sofreu chagas muito fortes. Essa pessoa que estava aqui, que muito provavelmente é Jesus, sofreu extremamente, muito mais do que que existia na época. Inclusive, as pessoas que eram crucificadas em geral não recebiam a, flagelo, não recebiam açoite, ah, porque a crucificação já era ah, ah, extremamente humilhante ah, e já fazia com que a pessoa ficasse extremamente dolorida e morresse rapidamente. Aqui há umas outras fotos sobre a quantidade de marcas que foram é, demonstradas, que foram contadas, e somente agora também, muito recentemente, a partir do século XXI, é que você identifica que existiam dois lictores, ou duas pessoas aplicando o flagelo de Jesus, um mais alto do que o outro. Você consegue entender pelo grau de inclinação que existe das chibatas, por exemplo, nas pernas, nos pés, e com relação aos que estão no dorso e nas costas, em que o dorso e nas costas são
em geral, são mais verticais, e quando você tem nas pernas, eles estão mais em um ângulo oblíquo, o que significa que existia um arco de alcance com direção nas costas e nas pernas, e isso foi descoberto muito recentemente. Eu falei que era 2000, na verdade foi descoberto nos anos 80, e eles conseguiram calcular, inclusive, a altura dos lectores. Ah, a coroa de espinhos. A coroa de espinhos, ela é identificada aqui. Geralmente a representação artística que a gente tem, essa imagem do meio é a imagem da Paixão de Cristo de Mel Gibson. Você tem essa imagem que geralmente você entende que a coroa ela está só ao redor e em cima não tem nada. Então, geralmente a representação artística que a gente tem é essa. Mas a informação que a gente tem do, do sudário é que a coroa ela tem uma característica mais completa. Ela é como se fosse inteiriça, né? Que era, na verdade, o jeito como as coroas eram feitas naquela idade antiga, que até hoje você pega os bispos, eles têm aquele chapeuzinho que cobre a cabeça inteira. As coroas também eram feitas dessa forma, e ela tem sido feito por essa planta chamada Sisyphus spina Christi, que é né, quando ela está seca, ela é quebradiça, mas quando ela está recém tirada do pé, ela tem o espinho extremamente pontudo e que não quebra. Se eles põem isso na cabeça de Jesus e batem para entrar, esse negócio efetivamente entra no crânio ou entra na pele de Jesus, né? E faz com que isso seja extremamente dolorido. Cada espinho deve ter coisa de cerca de 2 centímetros e firme se pego na planta viva, né? Stephanos, quer dizer coroa em grego. Eles cobriam a cabeça inteira e são encontrados em várias passagens, como Gênesis, né, na história da queda de Adão e Eva, na história de Abraão e Isaac, que ele encontra ah, um carneiro enrolado nos espinhos, nos chifres, e também em Isaías, nessa profecia em que ele fala em Isaías 22, versículo 18, que ele te coroará como a coroa de tribulações, né? Então, ah, foi extremamente dolorido. E aqui a gente pode ver que a coroa, você tem o sangue cobrindo toda a cabeça, né? Em todas as partes do couro cabeludo. Ah, inclusive, nesse ponto aqui você consegue identificar o que é sangue venoso e sangue arterial vindo do coração, o sangue venoso voltando para o coração. Então é uma parte importante da, da, da identificação posterior da análise científica que foi feita. Além disso, há escoriações dos dois ombros da, da imagem. ah, E no paper feito por Bevilacqua e D'Arienzo, né, que foi publicado ah, ah, num jornal científico, eles dizem que, eu vou ler aqui, está escrito assim: este homem mostra do lado direito, abaixo do ombro, mão plana e enoftalmia, revelando um violento trauma contundente por trás até o pescoço, tórax e ombro, com toda a lesão do plexo braquial e danos musculares no fundo do pescoço, com a cabeça dobrada para frente e virada para a esquerda. Muito provavelmente caindo o corpo para frente, o trauma torácico causou uma contusão cardíaca e pulmonar com hemotórax. Isso significa que os autores acreditam que essa queda, que a queda de Jesus, ou da queda da pessoa com o negócio, pode ter criado um trauma, né, que até agora tinha sido subestimado, que acelerou a morte desta pessoa. Considerando que essa pessoa é Jesus Cristo, influenciou no rápido curso da paixão, e o homem caindo de cara no chão, né, com o peso, né, incapaz de se defender, sofreu um trauma grave no pescoço, com dano neuromuscular, no ombro com luxação do úmero e no peito com contusão pulmonar e cardíaca.
Então, foi uma das coisas muito, muito fortes e que muito provavelmente impediram que ele continuasse caminhando, porque você tem uma contusão cardíaca pulmonar, você tem dificuldade de respirar, você tem dificuldade de andar, e você não consegue continuar carregando aquele peso. E nesse momento é que muito provavelmente entrou Simão de Cirene para ajudar, porque Jesus não conseguia mais, era impossível você conseguir carregar naquela situação, né? Ah, Santo Padre Pio de Pietrelcina fala que também que tinha o estigmata, né, das marcas de Jesus, disse que a parte do ombro era a que mais doía nele, né? O estigmata do ombro era o pior estigmata que tinha. A crucificação, em tese, existem muitas teorias. Uma das teorias que parece ser a mais correta, mas ainda assim não se tem comprovação completa, é que ela é feita em duas etapas, em que você é, 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 pregava a pessoa na trave, né, horizontal, enquanto a trave vertical ficava em pé, e aí depois você simplesmente colocava ele dentro do apoio e ele ficava lá em cima, né? Ela não era tão alta assim, ela era coisa de poucos ah, ah, centímetros do chão, mas como é pregado os pés também na trave e vertical e as mãos na trave horizontal, a pessoa não tinha condições de se levantar. Ele era completamente nu, essa figura aqui ela não mostra, mas ele era completamente nu, por razões óbvias, não ia mostrar a genitália de Jesus, mas seguramente era uma questão extremamente humilhante, extremamente dolorida, né, com as traves lá colocadas e tudo. Então essa crucificação era feita nessas duas etapas. Você primeiro pregava e depois você colocava ele na trave e pregava os pés. Uma coisa importante é a questão da crucificação, é a questão dos pregos nas mãos e nos pés, mas nas mãos principalmente. Nas mãos você tem as marcas de sangue do sudário são anatomicamente consistentes com a medicina. Para você conseguir sustentar um corpo humano adulto pelas mãos, se você colocar na palma da mão o prego, né, você não tem o prego pode rasgar pelo peso a pele e a pessoa cair. Então, para evitar isso, os romanos sabiam onde pregar, que era no espaço de Destot. Destot, que era um médico francês, anatomista e radiologista, e ele estudou medicina, e ele encontrou esse espacinho aqui, que se você fizer assim com os dedos, né, você tem um pedaço aqui que é onde que, você tem um pedaço em que você tem um espaçozinho que você pode passar um prego ali, e os romanos sabiam fazer isso muito bem, e você passa nesse espaço, a pessoa não morre, né, por aquele negócio, não pega uma veia principal, mas você consegue manter a pessoa presa, né, sem cair, porque você tem o resto da mão com os ossos segurando o peso. E esse ponto era extremamente relevante de se entender, porque o primeiro ponto é que o crucificado ele precisaria é, suportar o próprio peso para respirar. A partir do momento que você está com a mão para cima e assim o seu diafragma fica pressionado e você não consegue expandir o seu tórax para você puxar o ar para dentro. Então, para você conseguir respirar, você tem que se puxar para cima, né? Imagina que você está com o prego, você tem que se puxar para cima para conseguir subir e aí conseguir liberar o diafragma para o diafragma conseguir puxar o ar para dentro e você conseguir respirar. E imagine para você falar, quanto mais para você respirar. Então, e tem um agravante nesse ponto, é que nesse espaço de Destot passam dois nervos, e um dos nervos é o nervo mediano, e esse nervo mediano ele causa uma dor insuportável, ele chama de dor, a dor chamada aqui excruciante, excrucis, né, que vem da cruz, porque esse nervo ele vai direto para o cérebro, né, para levar a informação de tato das mãos e tudo, e ele é extremamente ativo e grande, como você vê esses nervos, essa informação, essa pintura amarela aí no meio, está escrito no nervo mediano,
é onde tem. Então, quando você põe um prego ali, muito provavelmente ele está batendo diretamente no nervo. Então, não só você tem que respirar, e isso dói muito, né, quando você puxa, mas também quando você puxa, você pressiona o nervo e a dor é terrível. Na Segunda Guerra Mundial, só para termos de comparação, os soldados que tinham um problema, alguma coisa que batia aqui, ficava nesse nervo, e se eles não tinham morfina para suportar a dor, alguns deles preferiam se matar de tão terrível é, aquela dor. Ele preferia se matar a sofrer aquela dor, de tão forte, de tão intensa aquela dor era, porque ela irradiava diretamente para o seu cérebro numa intensidade extrema. Né? Isso é chamado summum supplicium, ou suplício absoluto, né? Que correspondia ao que seguramente Jesus teve que sofrer por nós. Além disso, você tem o espaço da lança também dentro do sudário, né, nas setas cinzas azuladas. Você vê que existe do lado dele um homem do sudário, ele tem uma mancha de sangue que é congruente com uma lança romana. E quando se aplicou a análise dessa luz negra que hoje você faz para você identificar material orgânico, você descobriu que ah, que nessa região você tem tanto sangue quanto plasma, que plasma ele é claro, como se fosse água, e o sangue é vermelho, né? Então, o que acontece aqui é que quando há um edema pulmonar gerado pelo estresse e gerado pela dificuldade de respiração, por a tortura que foi feita, é, você acaba gerando um edema pulmonar, né, em que você vai enchendo o seu pulmão de líquido, e aí a pessoa fica cada vez com mais dificuldade de respirar, e a pessoa praticamente se afoga no seu próprio sangue, ou plasma. E isso é muito congruente com as escrituras e do centurião trespassando a lança ao lado de Jesus, tirando água e sangue, como diz lá em João 19:33. Esse sangue também foi analisado e também tem bilirrubina, e isso é feito em casos de excesso de estresse, a tortura ou politrauma, né? E a perfuração também é consistente com as lanças romanas do primeiro século. E aqui o sepultamento, realmente eu coloquei uma foto aqui da Pietà de Michelangelo, mas para entender que Jesus ele foi, como pode-se ver na figura direita inferior, ele é colocado com um pano numa tumba, né, nova, não existia, e ele é enrolado com um pano em cima e embaixo e com um pano na cabeça para conseguir para ser sepultado. Como foi feito numa sexta-feira, provavelmente não deve ter as pessoas não tiveram tempo de fazer o embalsamento com óleos e fragrâncias que eles faziam naquela época. Então, porque estava chegando o Shabat, que é o sábado, que não se pode trabalhar de acordo com a lei mosaica, então muito provavelmente eles fizeram às pressas e aí as mulheres no dia seguinte, Maria Madalena e a outra Maria foram lá é, terminar o trabalho de embalsamar, ou de passar os óleos no corpo de Jesus. Quando chegaram lá, elas viram que a pedra estava aberta e o corpo não estava lá. E ela volta para os discípulos, de acordo com os escritos nos evangelhos, e elas voltam correndo para conseguir explicar o que está acontecendo. E nesse momento a gente tem a informação de Pedro e João correndo para o túmulo em João, capítulo 20, que ele diz lá: Saiu então Pedro com aquele outro discípulo, que outro discípulo geralmente era ele próprio, João, e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo, João, correu mais depressa do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu, a palavra em grego aqui é blepei, ele viu ali os panos. Os panos ele chama de otônia, que são os lençóis, os panos grandes,
no chão. Na verdade, a tradução que a gente tem no chão não é adequada. A tradução seria mais panos deitados ou colapsados. Seria a melhor tradução. É um colapso. Onde é que você tem alguma coisa aqui dentro do pano e o pano simplesmente colapsa quando aquela coisa desaparece. Então, essa é a ideia da palavra ah, kemena, são deitados, né? Não é no chão a tradução ela é infeliz um pouco, mas é assim. Mas ele não entrou, ele ficou de fora olhando que tinha uma coisa diferente. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu, e a palavra viu aqui não é a mesma que a anterior, que era blepei, ele usa a palavra theorei, que do grego significa viu diante de si, né? É, contemplou, né? Ele contemplou, ele viu o que estava acontecendo. Ele teve uma coisa, os panos postos no chão, de novo aqui é kemene, os panos colapsados, né? Viu também o sudário, aí aqui é o sudarium, que eu falei para vocês, o pano da cabeça que estivera sobre a cabeça de Jesus, não estava, porém, com os panos otônia, que né, esses panos de novo é otônia, mas enrolados lugar à parte. Então, o sudário, a pano da cabeça, estava separado, dobrado numa parte. Se você pensar bem, que tipo de ladrão de sepultura, por exemplo, iria fazer isso, né? Iria roubar o corpo, tirando os panos, dobrando de um lado, deixando o pano colapsado em cima, era muito estranho. Então João estava com medo e olhando para a situação, e Pedro olhou e falou que e olhou para aquela cena e não entendeu. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Então João, depois de Pedro, entrou, viu. A palavra aqui também muda, é um outro ver, é o aiden, ele percebeu, ele entendeu, ele realizou, né? E creu. Então você tem três tipos de ver aqui. Ele viu, né? Ele usou o verbo ver, que é o blepei. Ele achou que tinha uma coisa errada. O Pedro viu e percebeu e realizou, não, e contemplou e falou tem algo diferente. E quando João entra, ele percebe, ele realiza, ele internaliza e é como se ele fizesse tivesse um momento de percepção que o levou a crer. Algo aconteceu naquele, naquela tumba que foi extraordinário, que fez com que os apóstolos olhassem aquilo e crescem, né? É principalmente João quem fala que creu aqui. Então eles souberam que algo diferente, algo não normal, não no curso natural das coisas tem acontecido. Então, João entendeu que a maneira como estava, né, como estavam dispostos os lençóis, dispostos os panos, não poderia ser obra de alguém ter roubado o corpo ou qualquer outra hipótese, que foi algo que ele creu no que Jesus havia falado. Então, para finalizar, ah, isso tudo demonstra que o Sudar de Turim, esse pano que surge ah, que tem evidência no Evangelho de João e que temos até hoje em posse com o Vaticano, muito provavelmente, com um grau de segurança alto, ele seria o pano de funerário de Jesus e que aconteceu alguma coisa com esse pano e que esse pano eh, ficou ou consumiu a imagem de Jesus Cristo, né? E aí temos que lembrar de João 3,16, dizendo que de tal modo amou o mundo, Deus amou o mundo, que lhe deu seu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou fazer uma oração finalzinha aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado a todos. Aqui eu tenho algumas referências bibliográficas não exaustivas que foram usadas para a construção desse material.
Vocês podem pausar o vídeo e olhar depois, mas tem muita informação na internet que se vocês quiserem maiores informações. Muito obrigado por assistir até agora. Espero que todos tenham uma excelente Páscoa e fiquem com Deus. Um abraço.